Olá, bom dia, bom domingo, boa semana, tudo de bom para quem está chegando, para quem está acompanhando. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Fico muito grata pela presença de vocês, por quererem ouvir, por quererem compartilhar. Quem está chegando, por favor, me dá um sinal, me fala se tá tudo ok, se áudio tá bom, se a visualização tá boa, se a imagem tá ok. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre comunicação. Essa semana eu trouxe essa matéria, este assunto, porque eu li uma matéria da BBC News. Foi feita essa reportagem em maio agora de 2019, mas traz um tema super interessante, muito especial, que é o distanciamento familiar. Por que as pessoas se distanciam dentro da própria família? Sendo que, na maioria das vezes, um dos valores mais fundamentais, uma das bases mais sólidas que a gente tem é justamente a família. É justamente na família que a gente deve encontrar apoio, que a gente deve encontrar incentivo, motivação, acolhimento. E por que essa distância? Aonde ocorre esse distanciamento? Duas pesquisas de duas universidades norte-americanas mostraram que esse distanciamento se dá por várias questões, não apenas por brigas, discussões, aquele rompimento mais trágico, entende? Isso é até mais fácil de explicar. Quando há esse desentendimento, essa rupção assim tão explícita, é mais fácil de entender. Mas na maioria dos casos, esse distanciamento se dá aos poucos. E aí nós temos várias razões para isso acontecer, né? Correria do dia a dia é a primeira, a mais apontada, porque as pessoas se envolvem em suas atividades, as pessoas se envolvem com os seus próprios problemas, né? Com as suas próprias questões. É trabalho, é estudo, e aí quando a gente forma uma outra família, tem a preocupação com os filhos, com a segurança dos filhos, e pouco tempo sobra para que a gente consiga compartilhar com os demais familiares, irmãos, pais. Outra razão muito apontada nessa pesquisa é justamente o ruído da comunicação. E aí é que a gente linka com o nosso tema de hoje. Por quê? Quando há esse ruído da comunicação, a conexão, gente, fica muito frágil, fica muito superficial. As pessoas não conseguem se expressar com clareza, com sinceridade, com firmeza. E isso traz um abismo entre as pessoas, me entende? É cada um querendo cuidar do seu e cada um querendo proteger a sua opinião, defender a sua razão. E aí acaba que não se comunica direito com o irmão, principalmente, ou com os pais. Essa mesma matéria mostra que entre irmãos essa ruptura é ainda mais comum, porque normalmente são criados juntos, né? Alguns têm idades próximas, e aí o ponto de vista é muito defendido por ambas as partes, ou por trios, enfim. Cada família com a sua configuração, mas a pesquisa aponta que esse é um dado que traz distanciamento entre as famílias. Irmãos que não se falam há muitos anos, irmãos que não têm nenhuma conexão, que não têm mais intimidade, né? Porque se distanciaram também devido à falta de comunicação. Então esse tema, ele é fundamental para o nosso dia a dia. Né? Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história antes de perceber, né, a importância da comunicação. E aqui eu tô falando da comunicação verbal, certo? Porque a gente já sabe que existe também a comunicação não verbal, né? O que os meus gestos mostram, o que o meu sorriso mostra, o que o meu olhar mostra, o que minha boa vontade mostra, isso tudo é comunicação. Isso tudo também traz afastamento ou distanciamento.
E a comunicação verbal traz essa importância mais explícita, sabe? De uma forma mais clara. Eu tinha o hábito também, né, de achar que uma comunicação mais incisiva, ela era mais eficiente, né? Eu dizer claramente o que eu quero, eu dizer claramente qual é o meu objetivo, trazia mais informação para o meu interlocutor, deixava a conversa mais clara, mais efetiva. Até que eu percebi, através de um estudo da análise de comportamento, que não é bem assim. Que nem todas as pessoas vão ter a mesma percepção que eu. Que embora eu seja clara e objetiva, a forma como eu falo não é necessariamente a forma que a outra pessoa entende. E aí vem aquele velho conceito que aos poucos eu, Daisy, venho desconstruindo. Cresci ouvindo a frase: tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Ok, isso é bom, mas é o mínimo. Aprendo eu todos os dias, que mais bacana é eu tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Porque não é todas as formas que vão me agradar ou que vão atingir o objetivo para a Daisy. Me entendem? Não é toda forma de comunicação que vai surtir o mesmo efeito na Daisy. A Daisy tem o seu jeito de se comunicar, o seu jeito de se aproximar ou de se distanciar. Quando eu entendi isso, através desse estudo da análise de comportamento, eu comecei a perceber que cada pessoa vai receber a informação de uma maneira. E eu, como interlocutora, como comunicadora, tenho que saber disso e usar a forma mais adequada para aquela pessoa. Por exemplo, minha filhota, né? A minha filha é muito parecida comigo, né? É birrenta, é teimosa, é sorridente, é muito perspicaz, é persistente, enfim. Sou suspeita para falar, mas para mim ela é uma cópia, né? Um download melhorado, como a gente brinca. E ela tem um estilo de comunicação, eu tenho outro estilo de comunicação. E eu tentava, por acreditar que esta era a maneira correta, impor a minha forma de comunicação. Eu tentava de qualquer maneira que ela entendesse o meu ponto de vista da forma como eu entendia. Quando eu percebi que não, só um pouquinho, eu tenho o meu estilo executor de ser, ela tem o estilo comunicador de ser. Se eu, como adulta, responsável pela família, usar uma forma de comunicação que seja mais adequada ao perfil dela, os resultados podem ser melhores. Resolvi testar. Eis que hoje a nossa conexão, a nossa comunicação, a nossa conversação é muito mais produtiva do que era antes. Vocês me entendem? Por exemplo, a mania de conversar pelo WhatsApp. Gente amada, eu achava isso o fim da picada. Porque, né, se eu sou mãe, ela é a filha, a gente tinha que sentar e conversar qualquer coisa, todos os assuntos. Só que eu percebi que tem algumas coisas que para ela é mais fácil abordar através do WhatsApp. Por uma questão de idade, por uma questão de ambiente, por uma questão da forma como ela se lida, né, com as questões que são dela, da forma como hoje o jovem lida com a conexão, com a internet, com, né, o celular, enfim. Tem assuntos em que ela se sente mais à vontade de me perguntar mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Quando eu entendi isso e parei de exigir que as coisas fossem feitas da minha maneira, as coisas se tornaram mais leves, mais prazerosas, mais verdadeiras. Claro que tem assuntos em que eu chamo e digo, não, peraí um pouquinho, me explica melhor isso aqui. Não estou entendendo o que tu quer dizer com isso. Né? E a gente tem uma conversa tete a tete, né? Como a gente fazia ali, cara a cara. Mas tem assuntos em que ela se sente mais à vontade para abordar pelo celular e eu aprendi a entender e aprendi a respeitar. Porque eu estudei que
O meu estilo é o executor, o dela é comunicador. Para um comunicador é muito mais prático, mais prazeroso, mais efetivo usar certas tecnologias. Me entende? Isso trouxe para nós uma melhora. Isso trouxe para nós uma evolução. Fora que eu passei a entender todo o entorno, toda a forma como ela vê o mundo. Para os estudos, a gente melhorou assim, ó, de 80 a 100%. Né? Eu comecei a entender por que tudo ficava para a última hora. E vamos combinar. Mãe de adolescente sabe do que eu tô falando. Tudo fica para a última hora. O tema de casa, o trabalho da escola, a tarefa doméstica, né? Aquela combinação de tem que deixar a louça lavada, tem que deixar o quarto arrumado, tudo é para a última hora. A procrastinação nessa idade é um dos hábitos mais perigosos. E eu tentava, né, ensiná-la a mudar esse hábito com o meu ponto de vista, com a minha forma de comunicação. Quando eu entendi que o perfil dela é um e o meu perfil é outro, eu comecei a abordar os assuntos de outra maneira. Eu comecei a ensiná-la a ver, por exemplo, a importância de terminar o trabalho com certa antecedência. Se ela terminar o trabalho da escola com 2 dias de antecedência, ela tem mais tempo para treinar a apresentação, ela tem mais tempo para estudar para outra prova, ela tem mais tempo livre, que é o que ela mais gosta, entende? Tudo melhorou quando eu comecei a tratar o outro da forma como o outro gostaria de ser tratado. E isso eu aprendi com a análise de comportamento. Essa ferramenta que eu tanto falo para vocês, ela é uma ferramenta fantástica e de muito fácil acesso. Desculpa, não sei se a palavra certa é de fácil acesso, mas ela é de muito fácil entendimento. É um relatório bem completo que traz, além do perfil comportamental, ela traz qual é a melhor forma de se comunicar, quais são as melhores habilidades que esse perfil já apresenta, quais são os pontos de melhoria que esse perfil apresenta, qual a melhor forma de dar feedback para uma pessoa deste perfil, que é o que eu venho utilizado com mais frequência. Teia de competências, perfil comportamental, que eu digo é aquele gráfico, né, do estilo de liderança, de perfil isolado, como, por exemplo, essa pessoa vê a exigência do meio ambiente que ela se encontra, se ela se sente bem aproveitada com seus talentos, se ela sente que pode render mais, se ela sente que a sua autoestima está elevada ou não. Esse perfil completíssimo a gente usa da ferramenta Solids, porque ela foi desenvolvida e testada no Brasil. Essa metodologia diz que é a que trata dos perfis comportamentais, ela vem de um tempo atrás e vem sendo desenvolvida e melhorada ao longo dos anos. Muitas empresas utilizam para gestão de pessoas, por exemplo. Agora tu imagina a vantagem de conhecer o teu perfil, ou tu imagina a vantagem de conhecer o perfil do teu filho que vai entrar no mercado de trabalho, por exemplo. Perdoa. Imagina a vantagem que é tu ensiná-lo, né, como se portar, como se desenvolver numa entrevista de emprego, como descrever as suas qualidades num currículo, né? Porque tu tem esse autoconhecimento e tu pode proporcionar ao teu filho esse autoconhecimento, né? É um destaque, é uma ferramenta importantíssima. Por exemplo, para quem quer prestar vestibular. Gente, para quem quer prestar vestibular é fantástico. Porque, primeiro, forma de aprendizado, né? Se a pessoa aprende por uma forma escrita, se ela aprende mais por forma visual, se ela aprende mais de uma forma sinestésica ou com movimento.
te mostra qual é a forma de comunicação que essa pessoa utiliza mais, né? Porque vai ser importante, desculpa, a renite, vai ser importante para que ela, além de saber para qual carreira, para qual profissão prestar o vestibular, ela vai usar essas informações para traçar um método de estudo que seja mais eficiente. Vestibular, que é concorridíssimo hoje, com a análise de comportamento, tu tem 2 passos à frente de qualquer concorrente. Porque tu utiliza essas informações do que tu tem que desenvolver, qual a potencialidade que tu já possui para aplicar no teu método de estudo, por exemplo. E eu tenho de coração um presente bem especial para oferecer para vocês, que eu já tinha decidido isso lá no início da semana, quando comecei a falar da análise de comportamento, porque eu realmente acredito que essa ferramenta, ela além de trazer essa conexão, essa proximidade entre os membros da família, porque fortalece a comunicação, porque fortalece o entendimento, porque fortalece a conexão entre as pessoas, ela é muito prática. Ela é muito prática porque tu pode utilizar em todas as tuas relações, nas tuas relações de trabalho, nas tuas relações com os filhos para auxiliá-los, né, a se desenvolverem melhor, com o desempenho escolar, com a profissão que querem seguir, com os seus vizinhos, né, os seus problemas pessoais. Enfim, ela é uma ferramenta que eu realmente acredito na sua potência, acredito na sua aplicabilidade, acredito que ela faça uma diferença fundamental na vida das pessoas, porque fez na minha. Porque me tornou uma pessoa mais compreensiva, mais assertiva, né? Sem falar que a minha paciência hoje, por exemplo, ela tem um potinho bem cheio. Um ano atrás, antes de eu descobrir essa ferramenta de análise de comportamento, eu diria que o meu pote de paciência era quase nulo, né? Porque não era um dom que eu tinha. Eu era uma pessoa muito mais explosiva, né? Pra falar a verdade. Porque eu achava, né, que todos tinham que ter a mesma rapidez, a mesma velocidade, ou demonstrar interesse da mesma maneira. Eu não conseguia entender os diferentes perfis e as diferentes formas de reação. E isso eu aprendi com a análise de comportamento. E por acreditar tanto nesta ferramenta, é que eu trago esse presente bem especial para vocês. Porque assim, diz pra mim, do fundo do coraçãozinho, quanto tu acha que vale toda essa facilidade, todo esse destaque, todo esse benefício que a ferramenta te traz? Entende? Quanto vale a chance de ser um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, certo? Uma pessoa, um ser humaninho melhor, que entende melhor as pessoas, que consegue ajudar melhor, que consegue ensinar melhor, né? Um líder melhor para sua equipe de trabalho. Isso não tem preço. Esta consciência, esta dedicação, este desempenho não tem preço. E eu trago aqui um presente super especial, uma comissão super especial para quem quiser aproveitar, para quem quiser ainda em 2019 obter resultados mais positivos, resultados mais verdadeiros, resultados mais duradouros para sua vida, certo? Essa ferramenta com a devolutiva, né, tá saindo num presente super bacana por R$200, certo? Que a gente pode fazer em até 6 vezes no cartão de crédito. A gente faz um encontro, aplica a ferramenta e faz uma devolutiva, onde a gente pode traçar um plano de ação para que se chegue ao determinado objetivo, né? Se é eu vender mais para minha empresa, se é eu me conectar melhor com a minha família, se é ajudar o meu filho a passar no vestibular, se é
eu que quero passar no vestibular ou fazer um concurso público, se eu quero dar um rumo mais definitivo para 2020, final de 2019, 2020, enfim, dá para fazer muita coisa com as informações dessa ferramenta. E isso a gente traça com a devolutiva, né? Um encontro bem presencial, um encontro bem aconchegante, acolhedor, para a gente poder traçar isso. Certo? Eu conto com a atenção de vocês, eu agradeço a compreensão de vocês. Eu fico disponível, fico aberta para conversar mais, para esclarecer mais dúvidas, para ajudá-los naquilo que eu puder. Lembrando sempre que a intenção aqui é compartilhar e agregar valor. Certo? Um grande beijo, uma semana espetacular para vocês. Tava esquecendo de uma coisa super importante. A partir da semana que vem, agora já na segunda-feira, eu vou lançar nas minhas redes sociais uma pesquisa super importante e bem bacana, onde a gente vai traçar um pouquinho o tema da educação. Algumas regras novas vão entrar em vigor já para 2020 e eu preciso muito saber a opinião de vocês. Então, para os professores, para quem tem contato com os professores, para quem tem filho adolescente na escola, por favor, me ajuda aí a divulgar e a preencher a pesquisa, tá certo? A gente vai falando sobre isso durante a semana. Um grande beijo, um espetacular domingo e uma semana maravilhosa para todos. Muito obrigada, beijocas!